tema da minha pregação hoje é profanando o culto. Você sabe, não é todo tipo de culto que Deus aceita. Deus nos ordena a forma correta que Ele quer que nós o adoremos. E hoje eu quero mostrar, segundo a Bíblia, como deve ser o culto a Deus. Vamos ler então, Lamentações capítulo 1, versículo 1. Como aqui está falando sobre a destruição de Jerusalém por conta do pecado do povo. Então, Jeremias começa assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem que a console entre todos os que amavam, todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido, e sob grande servidão habita entre as nações. Não acha descanso? Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Verso 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Reunião solene está falando do culto. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma acha em amargura. Até aí tá bom, meus irmãos. Eu vou falar mais especificamente a respeito desse versículo 4, quando diz que não há quem venha à reunião solene. Só para você entender melhor, o contexto aqui de Lamentações de Jeremias. Jeremias veio pregando durante anos para o povo: arrependam-se dos seus pecados, voltem a Deus, mudem de vida. Vocês sabem que vocês estão indo para o caminho de morte, é necessário que vocês mudem e voltem à obediência ao Senhor. E essa é a mensagem de toda a Escritura, não apenas de Jeremias, de todos os profetas, de Jesus, os apóstolos, e nossa também. Nos evangelismos, essa tem que ser a mensagem: arrependimento e volta para Deus. Então Jeremias vem durante anos pregando sobre arrependimento, e o povo, para variar, não obedece. O povo é de dura cerviz vem de cervical, né? Não se dobra. E por conta da desobediência, o próprio Deus levanta a Babilônia, um povo perverso, para subjugar o povo que Deus tinha escolhido, ou seja, o próprio Israel. E Jeremias aqui então ele começa a lamentar várias coisas. E uma das lamentações dele, sabe qual é? Não há mais culto a Deus. Eles destruíram tudo. Não apenas a nossa cidade, não apenas a nossa dignidade, não apenas as nossas famílias, mas eles destruíram o culto a Deus, a ponto de não termos mais culto ao Senhor. Não há mais a reunião solene, nem o sacerdote consegue ir para o culto. Por conta do pecado, a Babilônia fez isso com o povo de Deus, com o povo aqui de Israel. Pastor, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Você pensa assim: olha, hoje não tem problema, hoje nós temos a reunião solene, porque todo culto é uma solenidade. No militarismo, tudo que é formatura tem um nome, não é formatura apenas, solenidade militar, para mostrar que é algo solene. E quem já participou sabe como que é. É um silêncio sepulcral. Quem fala é quem não conhece, é um silêncio danado. Respeito em relação à bandeira, em relação às autoridades, e o culto muito mais. Pastor, mas hoje nós temos a reunião solene. Será que temos? Hoje em dia o culto tem mudado tanto. As pessoas têm feito o culto a Deus de uma forma tão avessa àquilo que Deus ordenou, que é como se não tivesse. Porque o culto há regras, há ordenanças, há mandamentos. E se nós não fazemos do jeito que Deus ordena, para Deus é como se não existisse culto. Vou falar para você: o culto a Deus não é feito pelas ideias de um pastor. Eu não fui chamado para ter ideia. Pastor nenhum foi chamado para ficar na sua casa, reunir a sua liderança e ficar pensando: de que forma nós podemos adorar o Senhor? O que a gente pode fazer no culto para ser mais atrativo às pessoas? Então começa a vir umas ideias que não procedem da Escritura. Quantos a gente já vê? Daí põe uma pessoa ali na porta da igreja pintando um quadro, porque talvez aquilo lá passe uma leveza para as pessoas que entram. No culto colocam as dançarinas virando, apresentação, teatro. A questão é: essas coisas estão na Escritura? É assim que Deus nos ordena a cultuá-lo? O que nós devemos fazer é seguir os mandamentos e não ter ideias. Eu não fui chamado para pensar o que é atrativo para o povo. O culto já está escrito como deve ser.
Eu quero explicar isso para você e dizer que se não for dessa forma, Deus não aceita. Deus aceita apenas aquilo que Ele ordenou. O culto só pode ser prestado do jeito que Deus nos ordena. E ninguém, eu, você, nem pastor algum, tem autonomia de mudar os ritos do culto. Como eu vou falar aqui como se deve cultuar a Deus, então tudo que se vê fora disso é aquilo que Deus não ordenou. Se nós não prestamos o culto de forma correta, acontecem duas coisas. A primeira é que nós não somos abençoados. Não somos. Porque nós somos abençoados por conta de obediência. E se nós não fazemos a forma correta, não adianta clamar pela bênção de Deus sobre nossas vidas, que não vem. Mas e pior, além de não sermos abençoados, diz a Bíblia que somos punidos, a ponto de pessoas morrerem por não cultuarem a Deus de forma correta. Então devemos sim ter temor da forma em que nós cultuamos ao nosso Deus. O culto é algo solene. Lembra quando Moisés, Deus se apresenta a ele na sarça? Moisés, chega para cá. Tira a sandália, que o lugar que você está pisando é terra santa. Aqui é sagrado. É claro, não apenas que aquele lugar fosse sagrado, mas onde Deus se manifesta, aquele lugar se torna sagrado. Esse salão pode ser qualquer coisa, era uma loja, pode ser, seja lá o que for. Mas quando nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, para cultuar em solenidade ao Senhor, esse lugar passa a ser sagrado. Não apenas esse lugar, as casas onde nos reunimos, os pequenos grupos, os parques, quando nos reunimos para fazer piquenique com os nossos filhos, quando o objetivo é engrandecer o Senhor, aquele lugar passa a ser santo. O lugar que nos reunimos é algo solene. Em Romanos 9:4, quando Paulo começa a dar as bênçãos de Deus para o povo de Deus, ele diz: suas são as promessas, bênção, seu é o culto. Você consegue imaginar Paulo, quando ele cita as bênçãos de Deus sobre o seu povo, dentre essas bênçãos ele diz, o culto. Culto é uma bênção que Deus nos deu e deve ser feita da forma mais solene e respeitosa possível. Eu quero passar aqui então alguns princípios de como, infelizmente, as pessoas profanam o culto e como nós devemos cultuar a Deus. Em primeiro lugar, devemos cultuar o Senhor com santo temor. Devemos cultuar o Senhor com santo temor. Temor vem de zelo, de respeito, reverência. Não devemos cultuar o Senhor de qualquer jeito. Nós cremos que quando o pastor lê a Escritura, explica de forma correta e bíblica e aplica na vida das pessoas, é o próprio Deus falando conosco. Amém, meus irmãos? É a voz de Deus que fala conosco, não apenas a voz de um homem. O homem é apenas um instrumento. A glória é do Senhor e pronto. Mas quando o pastor lê a Escritura, a interpreta de forma correta e aplica na vida das pessoas de forma correta, é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Haja vista que o pregador é chamado de embaixador. Embaixador, você sabe, é aquele que é representante de alguém. É como nós vemos hoje. No Brasil existem vários embaixadores de outros países, assim como em outros países há embaixadores do nosso país. Recentemente, você tem acompanhado os noticiários, deve ter visto, a Venezuela expulsou do país deles o embaixador brasileiro. É claro, o Itamaraty na hora ficou furioso, e com razão, porque não expulsaram apenas aquele pai de família, aquele trabalhador. Quando eles rejeitam o embaixador, eles estão rejeitando o país que o enviou. Estão rejeitando uma nação toda, e toda a sua autoridade. Da mesma forma, quando nós rejeitamos a Bíblia, quando ela é pregada, não estou dizendo o homem, a palavra de Deus, quando ela é pregada, não estamos rejeitando apenas o pastor. Não, estamos rejeitando a voz de Deus. Ora, e se no culto Deus está falando com você, nós temos que tratar isso de forma solene. Temos que ter temor. Por isso é inadmissível que no culto as pessoas fiquem conversando, até mesmo sobre a palavra. Não, pastor, mas estava comentando com fulano através da palavra. Mas calma aí, Deus está falando e você está conversando com o outro. É claro, dizemos, né, quando concordamos, glória a Deus, aleluia, amém. Mas a palavra do Senhor sendo pregada, meu irmão, é reverência total, é silêncio.
Não podemos estar prostrados, literalmente de joelho, mas o nosso coração tem que estar derramado diante do Senhor, a ponto de que nada venha tirar a nossa atenção. Olha o que diz Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É isso. Quando o Senhor fala, calamos a boca. Ficamos quietos. Eu não sei se você já teve o desprazer de conversar com uma pessoa, e você está conversando com a pessoa está no zap. É gostoso ou não? É horrível. Você se sente meio que insignificante. Eu estou aqui falando, fulano está no zap junto comigo. Falta de respeito. E por que às vezes você fica com o WhatsApp na hora do culto? Por que às vezes você dá uma ligadinha no Face para ver? Ai, deixa eu ver se curtiram a foto que eu coloquei. Tem tanto tempo para você ver. Você quer ver na hora que Deus está falando? Minha esposa está internada, 37 semanas de gravidez. Meu celular está desligado, se quiser falar comigo é depois. Na hora do culto não, o culto é Deus. Primeiro Ele. Daí está Deus falando com você. Você está vendo a notícia no UOL. Vamos ver o que a Veja diz sobre o Bolsonaro. Reverência. Reverência diante do Senhor sempre. Culto não é lugar de brincar, nem mesmo com os nossos filhos. Eu sei que às vezes temos crianças pequenas, é por isso que nós temos a salinha. É para isso que nós temos a salinha. Daí está lá, você tem a semana inteira para brincar com o seu menininho, com a sua menininha. Daí chega no culto, você quer ficar, parabéns para você nessa data. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Cuide dele, claro. Está chorando, se levante, vai ali atrás, entre na salinha. Vai brincar agora. Na hora que Deus está falando. Misericórdia, não faça isso. O respeito que eu peço não é para comigo, claro que não. Mas é para com o Senhor. Não é para com esse prédio. Não é para com esse salão. Mas é para com a palavra do Senhor. Por isso devemos ser solenes. Não chega, meu irmão, atrasado no culto. O brasileiro parece uma praga. O negócio é 7h30. 7h40 eu chego. No seu serviço você não age assim. Você chega atrasado. Quando dá um atrasadinho lá, você liga antes. Aconteceu algum problema, isso, aquilo. Mas por que para Deus tudo aceita? Para ir no aniversário você põe a melhor roupa. Agora, para vir cultuar a Deus, você põe aquela calça, camiseta do Jorjão, vereador. Meu Deus do céu. Não estou dizendo que precisa vir de terno, né? Tem alguns irmãos que preferem. Mas se quiser vir, bem, até melhor. Estamos diante do Rei da Glória. Portanto, devemos vir com a nossa melhor roupa. Não devemos atrasar. Devemos chegar antes, se possível. Orar ao Senhor e preparando o ambiente para que Deus possa, de fato, falar as nossas vidas. Daí você sai da sua casa, em cima da hora, escutando a vizinha ouvir calypso, o outro vizinho quebrando pau, e chega aqui e a música toca, você está viajando. Porque você veio cheio de contaminações. Exercite isso, meu irmão. Chegue antes, cumprimente os irmãos, mas ore e fala, Senhor, que a Tua presença seja derramada sobre cada uma de nossas vidas, que seja a voz do Senhor, não apenas a voz do nosso pastor, que seja a voz do Senhor de encontro aos nossos corações, e que cada um de nós venhamos a ser transformados, porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Exercite agir dessa forma. Lembra do exemplo de Moisés, tira as sandálias. Segundo princípio, primeiro, cultuar a Deus com santo temor. Segundo, não falte. É claro, em hipótese alguma, não falte. Eu quero provar para você através da Escritura que é pecado, e pecado gravíssimo, faltar ao culto. Sempre foi a doutrina da história da igreja. Dia de culto é dia de culto. Não devemos fazer nada a não ser cultuar a Deus. Hoje em dia os moderninhos têm tentado dar uma mudadinha nisso, dizendo, olha, mas se tiver umas coisas para fazer, vai. Deus vira o se der. Se der tempo, você vai. Mas se você não conseguir ver, não tem problema. Pega a pregaçãozinha no YouTube depois, na internet, resolve. Quem disse? O culto é algo solene, não devemos faltar em hipótese alguma. O sábado, que era o dia de descanso e culto a Deus no Antigo Testamento, era algo que não se podia quebrar de forma alguma. Pastor, mas nós não guardamos o sábado hoje, é verdade. Nós não guardamos o dia do sábado, o dia específico em si. Tem que ser sábado. Para nós o sábado é o domingo. Eu vou explicar aqui rapidamente o porquê. Para nós o sábado é o domingo. Mas por mais que nós não venhamos a guardar esse dia específico, o princípio não muda.
O princípio de um dia de descanso e culto a Deus, porque descanso está relacionado com culto a Deus. Só temos descanso quando cultuamos ao Senhor. É imutável a Escritura. Não podemos mudar. Se você for ler o Decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver que quando Deus fala a respeito de assassinato, Ele usa apenas uma frase, um versículo e 2 palavras. Não matarás. Quando Ele vai falar sobre o adultério, um versículo, 2 palavras, não adulterarás. Quando Ele vai falar a respeito do dia de culto a Deus, Ele gasta 4 versículos e quase 100 palavras, para mostrar a importância da reverência do culto. Agora muitos estão dispostos a não matar. Pastor, nunca matei ninguém. Mas não estão dispostos a matar o serviço para cultuar a Deus. Matar o serviço que eu digo, não me entenda mal, não estou dizendo faltar ao serviço. Mas deixar de trabalhar quando não tem a necessidade, porque aquele dia é o dia de descanso e culto ao Senhor. Muitos não estão dispostos. Trabalham sem parar, de segunda a segunda. E dizem, não, mas é necessidade. Será mesmo? Na maioria das vezes é ganância, e não necessidade. E além do mais, você tem 6 dias para trabalhar. Você acha que se você cumprir o mandamento e obedecer ao Senhor, dizendo, olha, domingo, não, vou trabalhar, domingo é dia de cultuar ao Senhor. Você acha que Deus vai deixar você passar necessidade por conta disso? Por conta de obediência, sabendo que você tem 6 dias inteiros para trabalhar? Durante a semana, meu irmão, trabalha 12, 15, 17 horas. Mas domingo é dia de descanso e culto a Deus. Até a terra, no Antigo Testamento, tinha um período de descanso para que pudesse produzir melhor. E você acha que você pode trabalhar todo dia, de forma ininterrupta, e pronto, está tudo resolvido. O princípio do descanso e da adoração ao Senhor jamais foi abolido. Martin Lloyd Jones diz assim, estamos desobrigados da lei cerimonial, não da lei moral. O que é a lei cerimonial? No Antigo Testamento, você lembra? As pessoas pecavam, elas traziam um cordeirinho diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava o bichinho. Essa é a lei cerimonial. Essa lei foi cumprida em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu de uma vez por todas. Mas o sábado, que é a lei moral, assim como não matarás. Ora, então se é coisa do Antigo Testamento, então no Antigo Testamento diz não matarás, então sai matando hoje. O Antigo Testamento diz não adulterar, então vamos sair adulterando hoje. O princípio continua o mesmo. O sábado, para nós, continua valendo. A diferença é que nós cultuamos a Deus no domingo. Porque se você for ler as confissões históricas da igreja, é isso que nós vemos. Não apenas nas confissões históricas, no livro de Atos. Desde quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, a igreja então passou a cultuar e a descansar no dia de domingo. Olha o que diz Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, domingo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. E tem mais uma série de versículos que diz que hoje nós devemos cultuar no domingo. Eu tenho 2 pregações que eu preguei só sobre isso. Se você quiser, você pode pegar aqui depois. Mas com a morte, com a ressurreição de Jesus Cristo, o início da nova aliança, e esse início se deu no domingo, é por isso que hoje nós separamos o primeiro para Deus. Por que nós cultuamos a Deus no primeiro dia da semana? Para que nós tenhamos o restante da semana abençoado. Sempre o princípio das primícias. Tudo que é primeiro é para o Senhor. Os cristãos celebram hoje, a maioria deles, com exceções, é óbvio, do Adventismo e algumas outras, mas o dia de culto e descanso é no domingo. Há testemunhos históricos do primeiro século que os cristãos já faziam dessa forma. Mas ainda que você tenha dúvida em relação ao dia, e pode ter, eu durante muito tempo tive, eu conheço várias pessoas que têm, ainda que você tenha dúvida em relação ao dia, mas será que não tem que ser sábado mesmo? Ou pode ser domingo? Ou será que pode ser na quarta, na segunda? Os cristãos também ficaram em dúvida em relação ao dia, mas você não vê os cristãos históricos com dúvida em relação a que tem que haver um dia. É necessário que haja um dia de descanso e culto ao Senhor. O princípio do sábado não mudou. Um acha que tem que ser em dia específico, outro acha que não. Mas tem que haver. Você precisa, meu irmão, um dia parar, dizer, olha, esse dia não trabalho. Esse dia é para o Senhor. Nesse dia eu faço boas obras, nesse dia eu visito, nesse dia eu me preparo para cultuar o meu Deus. Esse princípio não mudou de forma alguma. Já visto que em Números, capítulo 15, fala sobre um rapaz
Ali no Antigo Testamento era específico para os judeus o sábado. Fala sobre um rapaz que trabalhou no sábado. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Só isso. Desobedeceu o mandamento. Ali tinha um dia específico. Nós também devemos sempre colocar, olha, esse dia, para nós, mais fácil para a maioria, é domingo. Pastor, mas é difícil, que às vezes eu estou me preparando para ver o culto e chega visita em casa. Talvez já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Pastor, estava tudo certinho, mas chegou a visita bem na hora. Daí o que você faz? Põe a visita para dentro. Não pode chatear a visita, é claro. Deus pode. Deus não tem problema. Deus entende. Vamos então agradar a visita. Claro, agrade a visita. Mas dia de culto é dia de culto. Siga o exemplo da minha mãe. Minha mãe, terrível. Minha mãe foi à casa dela um dia, acho que fazia umas 2 semanas que eu não via ela, 15 dias. Eu cheguei lá, esposa, grávida, 2 meninos, e ela estava batendo a porta já para sair. Oi, mãe, que saudade da senhora. Ô filho, saudade também, a chave está aqui, se quiser comida tem lá no fogão, só esquentar, depois do culto eu volto. Nossa, tá certa, fez certinho. Deus é mais importante que o filho. Deus é mais importante que neto. Primeiro vem Deus na minha e na sua vida. É claro, Deus é misericordioso. Em casos de enfermidade, casos de locomoção, não teve, o carro quebrou na hora de vir, aconteceu alguma coisa, ou está internado, como é o caso da minha esposa. É claro que Deus é misericordioso, Deus entende. Mas do contrário, você quer falar o quê? Ai, pastor, não fui ao culto porque estava tão cansado. Ai, trabalhei demais. É porque você não trabalhou um pouco menos? Para estar descansado para Deus? Você acha que trabalho excessivo, cansaço, é motivo para faltar ao culto? Para deixar de cumprir o mandamento, Senhor? Não é, meu irmão, é inadmissível, é inadmissível. Além do mais, só há descanso quando estamos em Deus. Pastor, mas está com uma dor de cabeça terrível, terrível, terrível. Daí você fica em casa. Melhora a dor de cabeça ficar em casa? Não, pastor, que lá tem remédio. Lá traz remédio para a igreja. Tem um filtro ali, ó, você pode beber quantos copos de água você quiser com dipirona. Não tem problema. Mas pare de dar desculpa. Ai, não fui por causa disso. Ai, estava armando chuva. Quando está armando chuva, você deixa de trabalhar? Quando chega a visita na sua casa, na hora de você sair para o serviço, você deixa de ir para o serviço? Não deixa. E por que Deus tudo entende? Você precisa aprender, meu irmão, a priorizar o Senhor e o culto a Deus. Pastor, mas eu acabei de brigar com a mulher em casa, meu Deus do céu. Queria mandar ela lá para Pindamonhangaba. Bravo com ela, e ela brava comigo. Não estou com cabeça para ir para o culto, então obrigado. Olha, daí que você tem que vir. Pastor, estou com um problema físico, de saúde, enfermidade na família. Olha, daí que você tem que buscar Deus, para que Deus possa suprir, não apenas as suas necessidades materiais, mas espirituais também. Aí é mais um motivo. O sábado é da lei, alguns dizem. É engano, meu irmão. O sábado veio lá na criação, veio antes. E o princípio continua o mesmo. Lembra Adão? Deus faz o mundo em 6 dias, o homem no 6º. Primeiro dia de Adão na terra, qual que é? Descanso. Imagina Adão acordando. Ai, Senhor, vou trabalhar. Não, Adão, calma aí, hoje é folga. Amanhã começa. Primeiro culto, descanso e reverência ao Senhor. Você tem que ter compromisso. Você tem que ter compromisso. Como que você quer que Deus tenha compromisso com você, sendo que você não tem compromisso com Ele? Para você, culto é facultativo. Se der, eu vou. Nós temos 2 cultos aos domingos, justamente por isso. Não dá para vir de manhã, meu irmão, vem à noite. Temos o culto de quarta, venha também. Mas pare de dar desculpa. Às vezes alguns irmãos perguntam para mim, pastor, em relação, por exemplo, à visita em outra igreja. Eu sempre digo, olha, a primeira coisa, nós temos um compromisso com Deus. Em segundo lugar, nós temos o compromisso com a nossa igreja, com a igreja local. Pastor, é proibido? Claro que não. E muitas vezes não é viável. Porque você imagina, nós somos reformados, calvinistas, acreditamos numa determinada teologia. Daí você vai visitar uma igreja que não tem nada a ver com aquilo que a gente crê. Ah, pastor, mas pessoal é tão gente boa. A pastora e o apóstolo são joia. Calma aí. Já começa por aí. Pastor e apóstolo?
Não existe nenhum nem outro na Escritura. Algo simples, uma doutrina básica. Eles já erram. Quem dirá nas doutrinas centrais, nas mais importantes? O que eles devem ensinar então a respeito de salvação, propiciação, expiação, justificação pela fé? Se eles não conseguem ver que não tem um raio de uma pastora na Bíblia, meu Deus. Vocês não conseguem ver que apóstolo último foi Paulo? Você acha que não tem problema? Você sabe, toda vez que você vai a um culto, você é alimentado. Assim como comida. Cada vez que você come, você é alimentado. Às vezes é algo que parece gostoso na boca, mas cai no estômago é terrível. Muitas palavras também. E você fica indo em tudo que é lugar, ouvindo tudo que é doutrina torta, não sabe o que a sua vida está indo para o buraco depois. Pastor, mas falou, Deus falou comigo. Ai, a gente até um arrepio na coluna, aleluia. Toma cuidado. Pode ser doce na boca e amargo no estômago. Olha para a doutrina, meu irmão, e vê o que eles pregam. Tenha compromisso. Em primeiro lugar, Israel era assim. Israel era um exército, 12 tribos, e cada um tinha sua bandeira. Não tinha essa história não. Olha, eu sou daqui da tribo de Judá, mas hoje eu vou guerrear lá com Benjamim, com Manassés. Não, você vai guerrear aqui, rapaz. É aqui que você tem que estar. Como eu disse, às vezes fora do dia de culto, não tem problema. Dependendo da igreja, não tem problema. Mas dia de culto da sua igreja, imagina o seguinte: hoje é dia de culto aqui, na sua igreja. Daí você vem, quero ver a palavra de Deus. Chega aqui, Divaldo, cadê o pastor? Pastor, vou fazer uma visita para outra. Como você ficar? Calma aí, dia de culto que ele não sai daqui. Olha, dificilmente eu saio da nossa igreja dia de culto. Dia de domingo, meu irmão, quando pede para eu pregar nas nossas igrejas, dá até calafrio até. Eu vou porque, você sabe, né? Militar tem que obedecer, ou ex. Mandou, eu vou. Mas dependendo, não sai. Quantas pessoas me convidam para pregar em outro lugar? Já convidaram mais? Ou estão diminuindo? Não sei porquê. A primeira coisa que eu pergunto: que dia é? Se for dia de quarta e dia de domingo, esquece. Não, mas o aniversário da igreja, não vou. Eu prefiro estar aqui com meus irmãos. O compromisso meu em primeiro lugar é aqui. Vocês são minhas ovelhas. Então tem que ter compromisso em primeiro lugar. Eu vou falar para você, na maioria das vezes que eu vou pregar em outro lugar, ainda recebo. Nunca cobrei nada. E pretendo nunca cobrar. Mas via de regra, sempre ofertam. E adianto lá, às vezes oferta. Oh, Deus. Mas se é dia de culto da nossa igreja, eu falo, não vou. Eu tenho compromisso em primeiro lugar com os meus irmãos. Ou imagina, pior ainda, eu marco uma visita lá para você. Rogério, terça-feira, 7 horas, vou à sua casa. Daí dá 7 horas, o pastor não chega. 7h30, 8h30. Ele liga para mim: pastor, falou que ia vir minha casa às 7 horas, o que aconteceu? Rogério, eu passei na casa de um amigo aqui, tempo de escola, que não vai dar para ir aí. Você acha que ele vai ficar bravo ou não vai? E com razão. É a mesma coisa, gente, cuida da sua igreja. Daí você sai. Não pode. Temos que ter compromisso com o Senhor. Terceiro princípio, Deus não aceita tudo. Se você é um pai, uma mãe, que ama o seu filho, eu tenho certeza, você sempre vai querer dar o melhor para ele. Sempre. E a Bíblia diz que nós somos pais maus. Você percebeu? Nós fazemos assim, queremos dar o melhor para os filhos, isso é louvável. O melhor para a esposa, o melhor para o marido, melhor para o pastor, para os amigos. Mas chega na hora de fazer para Deus, parece que Deus aceita qualquer coisa. Não deu para ir ao culto, Senhor, porque, nossa, estava com outro negócio. Mas semana que vem eu estou lá. Semana que vem estou firme e forte. Meu irmão, Deus não aceita qualquer coisa. Por que para Deus você sempre quer dar qualquer coisa? Caim e Abel, diz a Bíblia, os dois oferecendo sacrifícios a Deus. Caim morreu cultuando ao Senhor, porque levou algo que Deus não queria, algo que estava com o coração errado. Diz a Bíblia que Uzá estava ali ajudando a carregar a arca da aliança, que estava no carro de bois. A arca foi cair, Uzá teve uma boa intenção, foi ajudar, vou pôr a mão para pegar, foi fulminado, morreu, tentando, entre aspas, ajudar a Deus. Nadab e Abiú, pior ainda. Diz a Bíblia que eles pegaram os seus incensários e ofereceram fogo a Deus, só que fogo estranho. O pai deles era sacerdote. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Deus não aceita qualquer coisa.
Ainda que seja no culto, meu irmão, é necessário que o adoremos e cultuemos a Deus do jeito que Ele ordena. O fariseu e o publicano estavam no culto orando, segundo a parábola do nosso Senhor. Você lembra que o fariseu foi rejeitado orando? E oração é um elemento de culto, eu vou dizer mais à frente. Oração tem que ter. No culto, fazendo algo que era ordenança, foi rejeitado. Por que será que alguns são rejeitados e morrem? É porque às vezes fazem aquilo que está na Escritura, mas de forma errada. Quarto princípio: Deus só aceita o que está ordenado em sua palavra. Como eu disse, Deus não aceita culto que vem da cabeça do pastor. Porque tem pastor que hoje em dia parece mais marqueteiro, parece o João Santana, marqueteiro do PT, que ele pensa, o que eu posso fazer para atrair o povo? Eu vi uma vez a igreja, é um absurdo. Sabe do que o pastor chegava no púlpito para pregar? Tinha um lugar alto assim, ele vinha de tirolesa. Parava. Imagina para os jovens, que loucura, hein? Nossa, mano, que doido. Pastor tirolesa. Algumas semanas eu estava na cidade vizinha aqui, eu passei na frente de um lugar igualzinho a uma boate. Falei, nossa, boate, hein? Eu olhei o nome, falei, rapaz, aquele nome eu acho que eu já vi na Bíblia, em algum lugar, hein? Será que o pessoal da boate tá? Não, eu fui entrar na internet para ver, era igreja. Igualzinho boate. Nada contra, meu irmão, às vezes acontece você alugar um lugar que era uma boate. A nossa igreja de Guaratinguetá, durante muito tempo, foi aonde era uma boate, pior, boate gay. Mas era o que tinha no momento. Nada contra. Ali era diferente. Ali eles fizeram com a intenção de, as pessoas têm que chegar aqui e não sentir que estão no culto. Tem que ser algo mais relax, mais leve. Eu estou lá no YouTube e falei, eu vou ver como que é essa igreja aqui, rapaz. Interessou. Parece uma boate, né? Vamos ver como que ela, talvez lá dentro é diferente, eu estou fazendo o julgamento errado. Daí está lá, o pastor fazendo a apresentação da igreja. Um barbão desse tamanho, nada contra, né? Pastor com barbão assim, parecia um muçulmano, aqueles bonezão à barreta. Nada contra, só acho feio. No fundo, 2 pôsteres do Homem-Aranha. E está lá fazendo convite para o povo. Fala, galera, estamos aqui para chamar vocês para mais uma reunião hoje à noite e vai bombar o culto. Custava colocar uma parede branca e dizer, a paz, Senhor, irmãos, temos culto a Deus hoje, não falte. Mas não, tem que ser church, tem que ser radical para atrair o povo, senão não vem. É absurdo esse tipo de coisa. Não fomos chamados para ter ideias, mas fomos chamados para obedecer. Como eu dei o exemplo de usar a Bíblia, era bem clara. O Senhor já tinha ordenado. A Arca da Aliança, que era aquele móvel que representava a presença de Deus, onde tinha o propiciatório, onde tinha as pedras, os mandamentos. Aquilo devia ser carregado só por levitas. Só que não, o povo, em vez de saber como que Deus mandou, não, tiveram uma boa ideia. Põe carro de boi que é menos peso para a gente. E colocaram um carro de boi levando. Usar, não diz a Bíblia que era alguém endemoniado. Não diz que era um falso profeta. Mas era um judeu, zeloso. Então os bois tropeçam, a arca vai cair, ele estica a mão para não deixar cair. Diz a Bíblia que ele toca na arca e morre. Pastor, mas ele estava cheio de boa intenção. Quem disse que o culto precisa de boa intenção? O culto precisa de obediência. Que nós simplesmente viemos a cumprir aquilo que Deus ordenou. O reino de Deus não é feito por pessoas com boas intenções, mas ignorantes, claro que não. O reino de Deus é feito por pessoas obedientes e pronto. Portanto, tira da cabeça essa desculpinha aí. Não, mas eu fiz com o coração sincero. Deus conhece o meu coração. É mesmo, eu tenho certeza que conhece. O problema é que Ele conhece o seu coração e você não conhece a Bíblia. É só isso. Adore a Deus do jeito que Ele ordena e pronto. Olha o que diz sobre Nadab e Abiú, Levítico 10. Só o contexto aqui, em Levítico 9, Deus tinha se manifestado de forma gloriosa e mandou fogo do céu, enquanto Arão preparava as coisas ali. Levítico 10, os filhos de Arão, filho do pastor, do sacerdote, olharam, o pai fez ali, o negócio deu certo, vamos fazer um jeitinho gospel agora, para ser melhor ainda. E olha o que diz, Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Consegue perceber? Eles não trouxeram uma prostituta para o culto. Eles não entraram no culto fumando narguilé, maconha, não. O que o Senhor não ordenou.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Simples assim. Deus não mandou, não faz. Porque tudo que nós fazemos que não está debaixo da ordenança de Deus, para o Senhor é fogo estranho. Agora olha a diferença dos cristãos verdadeiros, dos antigos. Eles então liam a Escritura e diziam: Deus ordenou isso, vamos fazer. Os cristãos modernos, eles leem a Bíblia e dizem assim: Deus não falou nada disso, então pode? Calma aí, Deus não falou nada de dança, então não tem problema. Se Deus falasse não, a gente não fazia. Não, mas como Ele não colocou, imagina o seguinte: chegando no meu aniversário, Deus fala: pastor, eu quero dar um bolo para o senhor. O que o senhor gosta? Eu digo: eu gosto de chocolate. Daí você vai e faz um bolo de nozes. Pastor, que bolo maravilhoso que eu fiz. Eu falo: mas criatura, eu não falei para você que eu gostava de chocolate. Mas pastor, mas o senhor não falou que não gostava de nozes. O senhor não proibiu. Você percebeu que muitas pessoas fazem isso com culto? Calma aí. Deus não proibiu, então vamos fazer. Deus não fala nada que não pode teatro no culto? Pô, vamos colocar um teatrinho aqui, para ligar o povo, para entreter a criançada. Deus não fala nada de apresentação. Deus não fala nada de homenagem para as mães do culto. Ora, vamos homenagear as mães. Meu irmão, Deus deixou bem claro, você não consegue entender. A forma que Ele diz que tem que ser cultuado é assim. Tudo que passa disso não deve ser usado. E pronto, acabou. Todo esforço humano para fazer algo que Deus não exige é fogo estranho. Agora nós vemos, pastores parecem mais palestrantes motivacionais, que se preocupam em entreter o povo. Aí cai naquela frase que Paul Washer diz, ele diz assim: e como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para manter um defunto se movendo. É isso que as pessoas fazem. Como não há mais pregação genuína do Evangelho, tem que ficar pensando no marketing. Como que a gente atrai? E se o pastor, em vez de colocar um púlpito, é algo meio ruim, não é? Colocar uma prancha de surf. Fica legal. Como não há poder de Deus em nossos ministérios, aí temos que ficar procurando essas coisas banais para encher linguiça. E esses métodos mundanos, em vez de atrair ovelhas, sabe o que atrai? Bode. E o pastor, a preocupação dele vai ser em dar comida para bode. Vai viver pensando: o que eu posso fazer de novo agora? Campanha do Vale do Sal. Essa eu já fiz. 2 meses. Tapete de fogo. Tapete de fogo. Não deu certo tapete de fogo? Rosa ungida. Óleo consagrado de Israel. Aleluia. Vassoura consagrada, ungida, essa aí para varrer toda a maldição para fora da casa. Você fica pensando nessas besteiras aí. Eu e você, meu irmão, não precisamos de um pastor bobo, idiota, vestido de chapolim colorado pregando. Superman. Até essa baixaria tem dentro da igreja. Daí está lá o pastor de chapolim colorado, meu Deus. Daí o irmão está com um problema na família. O que o pastor vai falar? Não contavam com minha astúcia. Só foi isso. Não seria mais fácil pregar a palavra? De onde que eles ficam procurando essas besteirinhas aí? Não precisamos, meu irmão, de igreja que pareça boate para atrair jovens. Precisamos que o Evangelho seja verdadeiramente pregado. E se pregarmos a Escritura, pode ter certeza, a médio e longo prazo, o Senhor vai acrescentar pessoas. Porque, sabe, as coisas de Deus não funcionam do dia para a noite. Não é assim. Abriu a igreja, 50 mil pessoas. Não, demora. Mas se continuarmos perseverando, sem colocar um pouquinho de fermento, pode ter certeza que ao seu tempo o Senhor fará. E quinto, e último princípio para encerrar, quero falar sobre o princípio regulador de culto. Como eu disse, Deus ordena, e eu vou mostrar aqui para você que o culto é simples e objetivo. Primeiro eu quero falar do que não faz parte do culto. Você não acha na Escritura teatro. Você não acha na Escritura apresentação das irmãs. Você não acha na Escritura jogral dos varões. Você não acha na Escritura dança, do ministério de dança. Pastor, mas calma aí. Davi dançou diante da arca. Sempre citam esse versículo. Miriam também. Mas eles dançaram, foi aonde? Foi no culto? Não foi. Estavam trazendo a arca. É diferente. Você já viu algum relato do sacerdote dançando no culto? Arão e Moisés virando piroleta? Não vê. Pastor, o senhor é contra a homenagem às mães, aos pais, às crianças? Claro que não. Fizemos aqui Dia das Crianças, sem problema. Não no culto.
Quer, meu irmão, usar o salão que, pastor, aniversário do meu filho, pode usar? É claro que pode. A igreja é nossa. Sai da sua contribuição que nós pagamos aqui. Quer fazer aniversário? Claro que pode. Não há problema. Comemoração Dia das Mães, Dia dos Pais, pode fazer o que for. Só não podemos fazer essas coisas no culto. O culto é para Deus, o culto não é para mãe, o culto não é para pastor. Culto de aniversário do pastor. Deus me livre. O dia, meu irmão, que você vê eu deixar um negócio desse aqui, vai embora da igreja, por favor. O dia que você vê um papelzinho ali, ó. Festas. Aniversário do pastor. Segundo, aniversário de consagração do pastor. Terceiro, aniversário da cachorrinha do pastor. Aniversário do sítio do pastor. Meu irmão, vai embora daqui. Não existe isso, culto para o pastor. Culto é para Deus e pronto, acabou. Se um sacerdote desse uma ideia dessa, talvez no Antigo Testamento, ele perdia a cabeça na hora. Agora, hoje não. A pessoa vem dar ideia para o pastor, legal mesmo, hein? Aniversário de consagração ministerial, faz o culto para mim. Pastor, o que Deus ordenou então? Segundo as confissões históricas e segundo a Escritura, existe uma maneira de cultuar a Deus. E essa maneira é a maneira exigida na sua palavra. Apenas isso. Devemos tirar os princípios do culto daqui. Os cristãos antigos deram o nome de princípio regulador de culto. A forma como o culto deve ser mantido, ou como ele deve ser feito. O verdadeiro culto, portanto, é aquele que emana dos princípios da Escritura. Todo aquele culto que foge desses princípios passa a ser um falso culto, é aquilo que Deus não ordenou. Pastor, como que era o culto? No culto tinha oração, tinha louvor e adoração, tudo a Deus. Tinha exposição da palavra e ocasionalmente ceia e batismo. Só. Pastor, mas assim é chato. Quem disse que é para agradar você? Quem disse que é para você achar legal? Estamos aqui para cultuar Deus do jeito que Ele manda. E pronto. Mas desse jeito eu não gosto. Não tem problema. Você não precisa gostar. Quem tem que gostar é Deus. A pergunta que devemos fazer é: o Senhor se agrada da forma que nós estamos cultuando a Ele? E pronto. É claro, os irmãos vira e mexe, me dão sugestão de música. Pastor, toca aquela música bonita. Primeira coisa que eu faço, eu vou ler a letra da música. Depois eu vou tentar aprender a tocar, que essa é a mais dificuldade. Mas eu olho a letra, para ver se a letra é bíblica. Daí está lá, pastor, não toca Sabor de Mel nessa igreja? É claro que não. Olha, sabia que Sabor de Mel e beijinho no ombro da Valesca Popozuda é a mesma coisa, não muda. Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não é isso? Olha que música vingativa, meu Deus do céu. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Você vai estar na plateia, você vai estar no palco e na plateia. Que é um negócio mais dos infernos que esse? Meu Deus. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ver se a música é bíblica. Se adora a Deus, se engrandece a Deus. Eu não preciso daquelas músicas que dizem para mim: eu sou o máximo. Eu sou um espermatozoide vencedor que venci a corrida da vida. Não. Eu preciso das canções que cultuem ao Senhor. Nós temos o hábito de falar dos católicos: olha, fulano é religioso. Você percebeu? Os que são católicos, eu estou falando católico raiz, né? Não os Nutella. Os católicos raiz mesmo. Meu irmão, pode acontecer o que for durante a semana. Domingo ele está na missa. Pode morrer 10 da família dele. Domingo está na missa. Quando nós vemos um atleta disciplinado, o que nós falamos? Nossa, ele é religiosamente rigoroso com o seu treino, para mostrar que não falha, sempre ali, fazendo a mesma coisa. Isso nós temos que pegar para nós e aplicar também na nossa vida. Devemos sim ser dessa forma. Meu irmão, pode estar chovendo canivete, não falte ao culto. Não falte. Está brigado, não importa. Está doente. Não sei que não dê para você vir. Me perdoa, puxa vida de falar de mim. Mas é só exemplo. Peguei dengue. Alguém aqui já pegou dengue ou não? Parece a morte batendo na porta da gente todo dia, não parece? Eu confesso, eu já era pastor com dengue. Eu já estava pensando, meu Deus, minha esposa tem 32 anos ainda. Já vai ficar viúva, vai arrumar outro. Eu pensei que eu ia morrer, sério. O negócio é terrível, terrível. Eu lembro que acho que no quarto dia que eu estava com dengue, mais ou menos, nossa, tem culto.
E tinha outro pastor comigo na igreja, nem era eu que ia pregar. Eu fui, sentei aqui, ó, quase morri na cadeira. Chegou uma hora que eu não consegui ficar sentado. Eu fui e fiquei deitado na porta da igreja, na calçada. As pessoas passavam, pensavam que vinha um mendigo na igreja. Eu falei, não, culto é culto. Vou. Acabou. Não sei que você seja morto, do contrário, dá para fazer uma força. É claro, não estou falando para você fazer igual eu, não, claro, entendi que não dá. Às vezes você vai se locomover de lá para cá, piora as coisas. Né? Não tem como. Mas culto é algo sagrado. Não devemos faltar em hipótese nenhuma. Pastor, mas tem umas coisinhas talvez simples, né? Nós não podemos dar uma olhadinha no WhatsApp no culto. Pô, algo tão banal. Será que é banal mesmo? Coisinhas que nos desfocam. Só vou dar para você, para encerrar, o exemplo de Gideão. Deus diz assim, Gideão, vai lá, separa o povo para a guerra. Gideão chega, atenção, os homens, banana, os frouxos, pode ir embora. Já vai um tanto embora. Quem é banana? Opa! Eu. Casca fora. Sobram 10 mil. Daí Gideão, Deus fala assim, Gideão, manda esses homens tomarem água. Os homens vão tomar água. Aí Deus diz assim, aqueles que chegar para beber água, que enfiar a cabeça no rio, assim, desesperado, morto de sede, separa, esse não vai para a guerra, não serve. Agora, Gideão, aquele que por um detalhezinho, chegar diante do rio, manter os olhos fitos na guerra, pegar a água com a mão e trazer a boca e beber dessa forma, esse separa de lado. Esse vai guerrear com você. Dos 10 mil sobraram só 300. Pastor, detalhezinho, os caras estão com sede, na guerra. É, um detalhezinho que diferenciou entre a bênção de Deus e não. Então devemos cultuar a Deus de forma solene, sempre. Deus se importa com tudo. E dia de culto, meu irmão, é dia que você não tem que ficar pensando, ai, fantástico, deve estar começando, pastor, demorou hoje. Ai, meu time jogando, não. Dia de culto é o dia que nós temos que vir e cultuar o Senhor, e de fato esquecer das outras coisas, e vir com esse coração, Senhor, estou aqui para ouvir a Tua voz, que eu possa sair daqui transformado, e que a nossa solenidade venha ser a cada dia maior, que o nosso temor, que o nosso respeito, porque é assim que Deus ordena que nós venhamos cultuar o Seu santo nome. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor, por um instante?